Na minha linda cidade de Belo Horizonte foi inaugurado recentemente um bar chamado So Madruga. A ideia é ter uma decoração que replique a Vila do Chaves, criando um espaço instagramável para todas as blogueirinhas de plantão tirarem fotos. Tem o barril, tem a casa da Bruxa do 71, a casa da Dona Florinda, até o Poço dos Desejos tem lá. Tudo para fazer você se sentir dentro do seriado de TV. E por que o bar gastou uma grana considerável para fazer o ambiente ficar igual à Vila do Chaves, sendo que as pessoas vão ao bar para tomar cerveja? Por que não só fazer uma decoração bonitinha, colocar a cerveja à venda e pronto? Porque a nostalgia é um valor. Você se lembrar das coisas que te faziam felizes no passado te fazem feliz no presente. E o bar faz isso para ser legalzinho com os seus clientes? Claro que não. Ele faz isso porque ele sabe que as pessoas pagam mais caro para ter esse valor, o valor da nostalgia. Então, dependendo do valor que você agregar ao seu negócio, você vai poder cobrar mais. Eu sou o Pequeno Empreendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. Não tenha a menor dúvida de que o valor cobrado pela cerveja no bar do Chaves vai ser mais alto do que o valor cobrado por um bar qualquer, sem decoração. E vai ter muita gente que vai pagar isso feliz, achando ótimo. A mesma coisa acontece com uma casa de chá que chama Chá Comigo, em que a ideia, a experiência é você se sentir como se você estivesse na casa da sua vovó. E também a The House, que é um restaurante com uma decoração de cultura pop dos anos 90, para arrancar dinheiro de otários que nem eu, que apesar de ter 30 anos ainda acha legal ver coisa de Friends e Harry Potter. Então, ao entregar esse tipo de valor, esses lugares se diferenciam e podem cobrar mais caro e ficam mais relevantes para os e para as clientes. A revista Fortune publica todos os anos a lista Fortune 500, que traz as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, as 500 empresas que mais ganharam dinheiro. Atualmente, só metade das 500 empresas dos anos 2000 continuam na lista, ou seja, metade das empresas ou faliram ou perderam a sua relevância, não estão mais entre as 500 maiores dos Estados Unidos. E o melhor motivo para tentar explicar por que elas não estão mais nessa lista é porque elas não estão em sintonia com o que clientes valorizam. Essa frase é do livro Valuology, que trata desse tema de valor. Para a gente entrar nesse tema, vamos pensar o seguinte: qual que é o preço de uma camiseta autografada pela Rihanna? Eu não faço a menor ideia. 100, 200, 500 reais? Não sei. Mas qual é o valor dessa camiseta autografada pela Rihanna? Percebe a diferença nas perguntas. Uma eu perguntei qual é o preço e na outra eu perguntei qual é o valor. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre preço e valor. Às vezes pode parecer que é a mesma coisa, porque geralmente elas aparecem no mesmo contexto. Mas não é a mesma coisa. O preço ele é sim o valor, mas ele é o valor monetário. Ou seja, é o número que vai estar ali na etiqueta. Quem coloca o preço é quem está vendendo. Então o preço é o quanto uma pessoa vendedora define que vai querer vender alguma coisa. E se eu sou o vendedor, eu coloco o preço que eu quiser. Já o valor é o quanto você valoriza alguma coisa, né? É o valor percebido. O preço da brusinha autografada pela Rihanna pode até ser 500 reais. Mas se você não gosta da Rihanna, o valor para você pode ser menor do que uma camiseta lisa. Você pode ver mais valor em uma camiseta lisa do que uma camiseta autografada pela Rihanna. Ou então, você pode pagar 500 reais pela brusinha da Rihanna e achar que isso tem um valor inestimável, achar que está fazendo a maior barganha do mundo, porque para você aquilo ali tem um valor inestimável, incalculável. Então quem define o valor é quem compra, e essa é a principal diferença. O preço coloca quem vende, o valor percebe quem compra. Para esse assunto, a Bain Company, que é uma consultoria de negócios, define muito bem e tem um vídeo super interessante que eles falam que gerentes ficam muito mais confortáveis com o preço do que com o valor, porque o valor é subjetivo e complexo. E o que a gente, como vendedor ou vendedora, quer é tentar entender essa complexidade, essa subjetividade do valor percebido, para a gente poder cobrar mais caro, aumentar o nosso preço e ganhar mais dinheiro. E sempre lembrando que o que é valor para uma pessoa pode não ser para outra. Uma pessoa pode achar a brusinha autografada pela Rihanna incrível, a outra pode achar horrível. E você pode refletir se você quer fazer um produto que vai ter mais valor, agregar mais valor para um público específico, ou
procurar um público que veja valor no que você está vendendo. Só o que você não pode fazer é ficar tentando empurrar uma blusinha autografada da Rihanna para alguém que não sabe nem quem é a Rihanna. Essa pessoa não vai ver valor nisso. Então não adianta querer forçar a barra. O valor ele é percebido e ele tem que ser percebido por quem está comprando. Além disso, também tem uma questão que é o contexto. Um guarda-chuva pode custar R$15, mas um guarda-chuva no meio da chuva tem muito mais valor. Pode ter até um preço mais elevado, pode custar R$50 e isso ser considerado barato, porque o valor dele na chuva é diferente, porque está em outro contexto. Eu tenho um exemplo ótimo para ilustrar esse assunto. Na última Black Friday eu comprei uma caminha para os meus gatinhos. Era uma caminha maravilhosa, combina com a decoração da casa, estava num preço bom, ia chegar rápido, tudo perfeito. Ela chegou, eu abri e coloquei na sala para os gatinhos. O que aconteceu? Eles simplesmente ignoraram a minha caminha, nunca colocaram uma patinha na cama. Eles preferiram ficar com a própria caixa de papelão em que a caminha veio. Por quê? Porque o gato, ele é um animal do demônio. Ele gosta de dormir na pedra gelada, na madeira dura. O gato não está nem aí para o conforto da caminha, ninguém sabe por quê. E na verdade, todo mundo que tem gato já sabe disso, mas mesmo assim a gente insiste para ver se um dia, agora esse presentinho aqui eu acho que ele vai gostar. Ele não vai gostar. Então, para o gato, a caminha confortável e bonita não tem valor. Talvez se o público fosse um cachorrinho, um outro segmento, provavelmente essa cama teria muito mais valor, seria muito mais bem recebido. Como é que a gente transporta isso para o nosso negócio então? A ferramenta mais comum para esse tema é o Canvas da proposta de valor. Talvez você até já tenha visto ele. É dos mesmos criadores do Canvas modelo de negócio, ou Business Model Canvas. E ela está super bem detalhada e super bem explicada de uma forma simples e intuitiva no livro Value Proposition Design, que apesar do nome, tem uma versão em português e explica direitinho como que usa essa ferramenta. De todo modo, eu não quero falar muito dessa ferramenta porque a gente vai usar uma outra, mas eu achei importante citar ela porque ela é muito usada e também porque tem um erro muito comum que muita gente comete quando está preenchendo essa ferramenta, que é pensar primeiro no produto ou serviço e depois no cliente. Por exemplo, se eu tenho uma loja de plantas, eu tento mapear tudo que eu entrego de valor, tudo que eu já entrego de valor. Eu tenho um delivery, eu tenho muita variedade de plantas, as minhas plantas são muito baratas, eu tento pensar em todos os valores que eu já tenho, e depois eu tento encaixar eles nas necessidades, nas dores das minhas personas, dos meus clientes, das minhas clientes. Então, o delivery, esse serviço aqui é um valor muito legal. Eu acho que essa pessoa aqui talvez goste do delivery. Então eu fico tentando fazer esse encaixe do valor que eu já entrego para os clientes que eu já tenho. Enquanto que, na verdade, o processo ele tem que ser o inverso. Primeiro eu tenho que pensar em quais são os problemas, as tarefas que esses clientes têm. Então, às vezes, um problema, uma tarefa é a pessoa precisa decorar a casa. E aí eu tenho que pensar em como entregar valor para ajudar a pessoa a resolver esse problema, a concluir essas tarefas que ela tem que fazer. Então, como que eu ajudo essa pessoa? Qual o valor eu posso gerar para que ela possa decorar a casa? Porque, em geral, tudo que é valor, ele vai ser legal para todo mundo, mas nem sempre vai ser a prioridade. Então, delivery, legal, é um valor para todo mundo. Dificilmente alguém vai falar assim, não, odeio delivery, isso para mim é uma coisa ruim. Não, todo mundo vai falar assim, ótimo, é um valor. Mas para algumas pessoas, alguns segmentos, esse não é o valor principal. Tem gente que nem tem carro, às vezes a pessoa, para ela, é um valor secundário. É um valor que pode ser legal, mas não é o que vai fazer a diferença de compra para ela. Enfim, às vezes o seu serviço já está estabelecido, não dá para você também querer reformular toda a sua empresa para poder gerar os valores principais. Você pode tentar agregar, tentar adaptar alguma coisa, fazer o que tiver ao seu alcance. Mas essa não é a ferramenta que a gente vai focar no PN Box, que é a plataforma de plano de negócio do Sebrae. Essa ferramenta ela é um pouco mais simplificada, eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso ambiente de pequenas empresas, e eu tenho um vídeo explicando mais sobre o que é o PN Box, bem aqui. Se você nunca viu, não sabe nem do que eu estou falando, clica aqui e assiste esse vídeo primeiro. A ferramenta de valor do PN Box foi criada com base na pirâmide da Bain Company, que traz alguns valores divididos por escalas, por tipos de valores diferentes. Então tem aí, por exemplo, o status, a nostalgia, o bem-estar, a agilidade, a diversão, a redução de risco e por aí vai. E é claro que eles não tiraram esses valores da imaginação fértil da cabecinha deles. Isso é resultado de uma pesquisa que eles fizeram com milhares de pessoas
para poder entender quais são os valores percebidos pelas pessoas. E ela tem muito a ver com a pirâmide de Maslow, que é um conceito que tenta entender um pouco melhor as necessidades humanas. Na parte de baixo, por exemplo, são as necessidades fisiológicas, então comer, matar a sede, matar a fome. Essas são as necessidades básicas que ficam na base da pirâmide. Subindo um pouco mais, a gente tem aí a necessidade por amor, o reconhecimento, a segurança da família, e subindo até o topo da pirâmide está ali a criatividade e o desenvolvimento pessoal. A pirâmide da Bain tem tudo a ver com isso e ela traz inclusive algumas especificações. Por exemplo, para quem está no mercado de smartphone, já tem alguns valores que eles extraíram em pesquisa que são considerados principais para quem consome, para quem compra smartphone. Por exemplo, o primeiro, mais importante, é a qualidade. O segundo é a redução de esforço. O terceiro, a variedade. O quarto, a organização. E o 5, a conexão. Apesar de que no Brasil, por exemplo, um valor muito importante é o status. Tem muita gente que paga feliz uma fortuna em um celular só porque ele tem uma maçã mordida na carcaça. Então isso só reforça a importância da gente observar o contexto em que a coisa está inserida e qual é o público que a gente está lidando para poder entender qual é realmente o valor. Enfim, tudo isso para poder dizer que a ferramenta do Sebrae é inspirada na pirâmide da Bain Company e a gente pode até adicionar alguns valores diferentes se a gente quiser. Ela também tem um espaço para você definir qual que é a persona, ou seja, para quem você está pensando esses valores. Tem que ser sempre pensado para alguém específico e tem um espaço para colocar na prática como você vai entregar esses valores. E se o valor é o valor percebido, então você vai ter que perguntar para as pessoas se elas estão percebendo esse valor ou não. E não adianta você perguntar para uma pessoa, aquela pessoa me falou que o meu ambiente parece com uma casa de avó, então eu estou entregando o valor de nostalgia. Não. Se uma pessoa só falar, pode ser que ela esteja viajando na maionese, esteja tendo devaneios com a casa da vovozinha dela. Então você vai perguntar para mais uma galera e se você começar a escutar coisas parecidas, aí sim é um sinal de que talvez você realmente esteja entregando esse valor para todo mundo. Mas para isso, você vai ter que pesquisar, perguntar, olhar na internet, de alguma forma tentar ter essa informação mais palpável, não simplesmente imaginar ou pegar com uma ou duas pessoas. O fato é, se você for só mais um negócio que não se preocupa com o valor que está entregando, não adianta voltar e falar, ninguém tem paciência comigo. E se você assistiu esse vídeo e não refletiu sobre os valores que está entregando, aí já passa a ser sem querer querendo. Essa história continua, a gente se vê em breve.